Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Fernandes, gravando mais um vídeo aqui diretamente do estúdio da Echoes, e essa é a continuação da parte 3 do Respondendo as Dúvidas dos Inscritos, que foi a caixinha que eu coloquei lá no Instagram, né? Vocês podiam colocar lá as perguntas, e eu deixa eu falar uma coisa que eu não falei no vídeo anterior. Como eu coloquei no Instagram, quem me segue lá no Instagram, tem tanto o pessoal que veio do YouTube, que são fotógrafos geralmente, ou entusiastas da fotografia pelo menos, né? Mas lá no Instagram também tem clientes, então, assim, tem perguntas que para fotógrafos parece óbvia, né? Mas que para muita gente que não é da área da fotografia é uma novidade. Então eu estou respondendo essa rodada de perguntas, né? Com perguntas de pessoas de diversas áreas, não só da fotografia, ok? Vamos lá. Antes da gente ir lá, não vamos lá ainda não. O que você tem que fazer? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like aqui embaixo também, porque esse vídeo está muito bom. E agora sim, na hora que você já fez a inscrição e já ativou o sininho para receber as notificações, agora a gente vai responder as perguntas de vocês. Primeira pergunta aqui é do Marçal Mateus. Marçal Mateus perguntou assim, ó: quando o senhor vai fotografar internacionalmente, tipo Espanha, Portugal e Estados Unidos? Boa pergunta. Quando me chamarem. Me chama que eu vou. Nem sei se eu volto. Não, eu tô brincando. Se alguém da imigração estiver assistindo, eu vou, mas eu volto, viu? Meu coração pertence aqui ao Brasil. Marçal, é um sonho, né, de todo fotógrafo tá em grandes países aí, né, sair pelo mundo fotografando, ter jobs em vários países, né, não só fotografar como turista, mas trabalhar em vários países, conhecer outras culturas, né. Eu, na época que eu trabalhei com TI, eu viajei bastante a trabalho e eu não vou mentir não, eu gostava de viajar a trabalho. E ainda que eu estava numa profissão que eu não gostava muito, né, meu amor já era pela fotografia nessa época. Mas eu achava legal, eu consegui conhecer o Brasil inteiro, consegui conhecer outros países também, e porra, se surgir uma oportunidade na fotografia, eu estarei com o meu passaporte ali na mão, sem pensar duas vezes. Para quem não sabe, Marçal é um brother meu que mora na Espanha, por isso que ele perguntou, o primeiro país que ele perguntou aqui foi Espanha. Rodolfo Santos. Essa é mais uma daquelas perguntas, também vou dar um spoiler de novo nesse vídeo, para quem não assistiu o vídeo 3, aquelas perguntas que eu vou responder com depende, tá? Quando vocês perguntam o que é melhor ou pior, eu sempre vou responder com depende, mas não vai ser só isso, eu vou dissertar sobre a resposta também. Rodolfo perguntou assim, ó: quando falta iluminação na fotografia, é melhor aumentar o ISO ou a carga do flash? A resposta é: depende. Depende. Eu gosto de ISO elevado, às vezes, para cenas. Eu acho que fica bonito, dá aquele ar vintage, né? Eu acho que fica bacana. Mas tem gente que não gosta de granulação na foto e vai preferir aumentar a carga do flash para ter uma luz melhor. O que acontece quando você aumenta o ISO, né? Quando você aumenta o ISO, todas as luzes que estão ao redor, se existirem, né, se houver mais luzes ao redor, elas vão ser absorvidas pelo sensor da câmera. Então vão ser captadas pela câmera, melhor dizendo. Quando você tem o flash ele está numa posição ali, né? Porque o flash ele não serve só para iluminar a cena, ele serve também para criar o clima da cena. Então se você quer iluminar só uma parte ali, né, e não quer que o resto saia na cena também, ou quer que o resto saia subexposto, sei lá, aí você aumenta a carga do flash. Mais uma pergunta do Rodolfo, mandou um monte de perguntas lá na caixinha. Obrigadão, viu, Rodolfo? Você é brother, cara. Poderia dar dicas para fotografar no sol do meio-dia? Posso. Espera dar meio-dia, pega sua câmera e sai para fotografar. É a melhor coisa para você fotografar no meio-dia, eu tô brincando. Rodolfo, é o seguinte, para fotografar na luz do meio-dia, só fazer um disclaimer aqui, porque como eu falei, tem muita gente que está assistindo esse vídeo que não é da área da fotografia. A luz do meio-dia ela é considerada uma das piores luzes que se tem para fotografar, ao ar livre, obviamente, né?
Por quê? Porque a luz do meio-dia ela vem de cima, e quando a luz vem de cima, ela forma sombra no olho, às vezes o olho fica quase preto, forma uma sombra grande debaixo do nariz, sombra grande debaixo do peito. Se a pessoa tiver, do peito não, do queixo, do peito também, se a pessoa tiver peitão, vai ficar com sombra debaixo do peitão. E o que eu ia falar? Se a pessoa tiver a pele lesionada, também vai ficar marcada as lesões na pele. Então, é um problema fotografar na luz do meio-dia. Tá? E assim, como a luz do meio-dia ela é muito forte, além de tudo ela é muito forte, a área que está iluminada fica bem iluminada e a área que está com sombra fica muito sombreada. Então, assim, você tem a testa da pessoa na fotometria correta e o olho já está preto, sem informação, né? Por isso que a luz do meio-dia é ruim, por isso que o Rodolfo fez essa pergunta. Então, o que você vai fazer, Rodolfo, quando você for fotografar o meio-dia? Leva um rebatedor para poder fazer um preenchimento de baixo para cima. Deixa eu ver aqui que eu respondi aqui. Cadê? Ah, tá. Leva o rebatedor para preencher, ou uma luz que preencha, né, com HSS. Só que assim, o flash com HSS, vai ter que ser um flash meio fortinho, viu? Porque é difícil concorrer ali com a luz do sol, né? Então, por exemplo, se for um AD200 que eu tenho aqui no estúdio, esquece. Então, uma outra alternativa é você procurar uma área com sombra, né? Que aí você só usa o fundo e ilumina a pessoa com flash. E tem uma dica legal também. Você pode pedir para modelo deitar, fazer fotos deitadas, olhando para cima. Só que aí ela vai ter que olhar para cima com o olho fechado, né? Porque ela não vai conseguir ficar com o olho aberto olhando diretamente para o sol. Então dá para fazer. Tem algumas restrições? Tem. Mas é possível sim fazer fotografia ao meio-dia. Inclusive uma das fotografias mais icônicas que a gente tem aqui na Eccles, que foi a foto que a gente fez da Giovanna Luara em Santos, foi o primeiro ensaio, foi o primeiro editorial dela, e a gente tinha se programado para chegar lá super cedo, tudo, mas vocês sabem como é que é, né? A gente programa, sempre tem um atraso. Resumo da ópera, chegamos lá ao meio-dia, aí ficou aquela discussão, a gente vai esperar o pôr do sol para fotografar, não vai... Aí, não, vamos fotografar assim mesmo. Então a gente usou um flash para preencher, tá? O flash, ele fez uma pequena coceguinha ali, tá? Ele não chegou a fazer um preenchimento, assim, né? Usamos um flash para preencher e usamos um rebatedor para voltar um pouco a luz na Giovanna, mas ainda assim você vê que ficou a marca da luz do sol. Ela estava usando uma boina, então ficou a marca da luz do sol, né? A sombra da boina marcada no rosto dela. Porém, como a gente fez um preenchimento, não perdeu informação no olho. Então deu para ver nitidamente o olho dela, deu para ver a maquiagem maravilhosa, inclusive feita pela Juju Bassotto. Então dá para fazer, só que vocês tem que se virar um pouquinho, né? Tem que fazer uns malabarismos aí para chegar no resultado que você quer. Outra coisa também do Rodolfo. Rodolfo, tem mais duas do Rodolfo. Poderia explicar sobre o Kelvin na configuração da câmera e o gel de cores para o flash? O gel de cores... Bom, aqui no estúdio não tem essa de gel de cores. Eu vou ali no bazar, compro papel celofane e é assim que eu faço as cores quando eu preciso de luz colorida aqui, tá? Agora, se você quiser corrigir a temperatura de cor com gel, até pode. Compra um gel azul e um gel amarelo. Se a cena requer que as cores fiquem quentes, você usa o gel amarelo. Caso contrário, usa um gel azul, né? Usa um celofane azul. Inclusive tem um vídeo que a gente fez sobre a panela refletora, que está aqui no card também, com a querida Ayla Miller, que a gente usou uma luz de corredor, uma luz azul de um lado e uma luz vermelha do outro. Ficou bem bacana também. Então dá uma conferida lá. Agora vamos falar do Kelvin. Kelvin é uma das unidades de medida de temperatura, tá? E serve para medir temperatura de cor. Quando a gente vai configurar o Kelvin na câmera, a gente está meio que falando para a câmera em quantos Kelvin está a temperatura de cor do ambiente, e a câmera faz a compensação. Só para você ter um exemplo de como funciona esse negócio do Kelvin. Lembrando que não é graus Kelvin, tá? Kelvin não se fala graus.
é só tantos Kelvin. Então, 7.200 Kelvin, não é graus Kelvin, 7.200 Kelvin, direto. Aí você vai lá comprar uma lâmpada no supermercado, daí você tem lá lâmpada quente e lâmpada fria. A lâmpada quente no supermercado, ela tem aproximadamente 4.000, 5.000 kelvins, né? E a lâmpada fria, ela tem 7.000, 8.000 kelvins, mais ou menos. Aí você fala assim, pô, mas na câmera, se eu coloco 8.000 kelvins, a cor fica quente, né? Fica uma cor amarelada. Isso significa o quê? Que você está dizendo para a câmera que a temperatura de cor no ambiente está azulada, está em 7.000 e poucos kelvins, e aí a câmera vai fazer uma compensação disso, tá? Então, quando a gente configura o Kelvin na câmera, é para fazer essa compensação. Então, na câmera, se você for configurar a temperatura de cor manualmente, ou seja, o balanço de branco manualmente, quanto menor o número ali, quanto mais próximo de 4.000, mais azulada a cena vai ficar. Acima de 5.000, mais amarelada a cena vai ficar. Ok? É isso. Dicas para fotografia externa com Octabox? Você perguntou isso porque você já derrubou um Octabox, né, Rodolfo? Que eu sei. Galera, olha, vai fotografar com o Octabox, leva contrapesos, leva, se possível, um assistente. Por quê? O Octabox, ele é um modificador muito grande e, ao mesmo tempo, muito leve. Então, qualquer ventinho derruba ele. Qual que é o problema de derrubar o modificador, o Octabox? 2. Primeiro, que a vareta central dele, ela é meio fraquinha, então, dependendo da queda, ela vai quebrar. Eu perdi um assim, o meu amigo Valdir perdeu um assim, o Rodolfo, que fez essa pergunta, perdeu um Octabox assim. E quem assiste aí o canal do Ronaldo, do 35mm, tem um vídeo dele que ele foi fotografar no Parque da Independência e adivinha? Levou o Octabox e perdeu dessa mesma forma. A vareta dele quebra e aí você tem que trocar ou comprar outro. O problema de cair o Octabox é que ele não cai sozinho, parceiro. Quando ele cai, ele leva seu flash junto. Aí você imagina, você tá longe ali fotografando a cena, de repente você vê, ele cai até em câmera lenta, é bonito de ver. Bate o vento, ele caindo assim, e você tenta correr e não alcança. É desesperador, né? Então, leva contrapesos, leva assistente para segurar que é melhor, tá? E em relação ao posicionamento do Octabox, é bem parecido com o que você faz em estúdio. A diferença... aqui, por exemplo, eu estou sendo iluminado pelo Octa e eu estou com uma tapadeira desse lado para voltar a luz, né? Ficar mais homogêneo. A diferença é que numa externa você não vai ter uma tapadeira, né? O máximo que você pode ter é um rebatedor ali e tal, né? Mas aí a posição da luz é uma questão de gosto pessoal. Outra pergunta aqui também que eu vou responder com depende. Beauty Dish, sombrinha e Octabox. Como saber qual situação devemos usar cada uma delas? Olha, o que eu posso dizer aqui, por exemplo, do Beauty Dish. Beauty Dish, o nome dele já diz, ele é feito para beauty, né? Então ele funciona bem em fotografia de beauty, fotografia de rosto. Agora, eu já usei o Beauty Dish para iluminar corpo e ficou ótimo. Ficou excelente a cena, ninguém fala que eu usei um Beauty Dish ali. Então acho que essa pergunta vai muito do seu gosto. Vai muito da sua experimentação, né? A sombrinha, se for a sombrinha parabólica que você está perguntando, a sombrinha parabólica ela faz uma luz corpo inteiro, né? Porra, fica legal pra caramba. Se for o Octabox, eu gosto dele porque ele tem o grid. Então tem muitas cenas que eu quero deixar o fundo bem escurão, né? Não quero que a luz vaze pro fundo, eu meto um Octabox com grid. Aí depende do que você quer fazer na cena. Se eu puder te dar um conselho, compra os 3. Compra os 3. Ou também assiste os vídeos que estão aqui no nosso canal, dá uma maratonada nos vídeos do nosso canal, que fala sobre Beauty Dish, sobre Octabox, sobre sombrinha difusora e sobre sombrinha parabólica. E também tem o Softbox parabólico. Aí, Conteúdo Conecta, ela perguntou assim, quando você não está acostumado com o ambiente, é difícil deixar a iluminação boa? Conteúdo Conecta, não. Se você já tem experiência,
na fotografia, você consegue tirar de letra, tá? Pode ser que sejam necessários fazer alguns testes, né, no ambiente que você não conhece, para ver como que a luz reage, porque o problema não é a luz que vem, é a luz que rebate, né? Então a luz que rebate, às vezes ela preenche bonito, às vezes ela preenche de uma forma esquisita, ainda mais se as paredes não forem brancas e tudo mais, né? Mas feito ali alguns testes, se você tem experiência, você consegue corrigir de forma bem rápida e eficaz. Pergunta agora do Daniel Banin. Como diferir uma boa de uma má fotografia? Bom, adivinha que eu vou responder, depende. Depende porque assim, a fotografia ela é subjetiva, tá? Quantas fotos que eu fiz teve gente que amou e teve gente que detestou, achou uma bosta, né? Então cada um olha a fotografia com um olhar diferente. Agora, obrigado por baterem a porta bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Tá uma ventania hoje, rapaziada. Hoje é uma quinta-feira, tá tendo vento noroeste aqui em São Bernardo. Então você imagina, portas batendo por todos os cantos. Então, bom, uma má fotografia é aquela fotografia mal iluminada, né? Que a pessoa acha que tem que meter um flash de frente, aí fica aquela coisa estourada, aquela luz dura, né? Sem mensagem. Agora, vamos falar da fotografia de forma comercial. A boa fotografia comercial é aquela que vende, é aquela que passa a mensagem que o cliente quer. Então ela precisa estar na fotometria adequada, a iluminação precisa criar o clima que a pessoa quer passar. Então vamos supor, se é uma campanha de Dia dos Namorados, você não vai fazer uma luzona de frente ali, super iluminado, fundo branco e tal. Você vai criar um clima, né? Você vai fazer um contraluz, você vai fazer uma luz quentinha, né? Porque no Dia dos Namorados lembra aquela coisa quentinha do abraço, né, e tal, e de outras coisinhas mais. Então, você vai fazer um meia-luz, né, vai ter que ser uma luz romântica. Agora, se for uma campanha Kids, né, para loja de roupas infantis, aí é fundo super iluminado, tudo muito colorido, luz frontal, sem sombras marcadas, né? Então, a primeira coisa é que o fotógrafo ele tem que entender qual é o objetivo daquela fotografia. E outra coisa é o foco, a nitidez da foto, a pós-produção também é importante, e aquilo que eu sempre digo que para mim é o primordial, é a mensagem que a fotografia está passando. Se você vai fotografar pessoas, faça uma boa direção. Inclusive, eu já vou deixar mais um vídeo aqui no card que eu gravei falando justamente sobre isso. Conecte-se com a pessoa que você está fotografando, conversa. Caramba, 18 minutos de vídeo já. Conversa com a pessoa, conquiste a pessoa, porque você conquistando a pessoa, ela vai fazer tudo o que você pedir. E aí você consegue a expressão de rosto e de corpo que você quer. Porque uma foto da pessoa, vou fazer um retrato, olha para a câmera, aí vai lá, clique. Tá, que cara que a pessoa está fazendo? Ela está triste, ela está pensativa, ela está super feliz, ela está preocupada, ela está realizada, ela está com tesão? O que essa pessoa tem, né? Qual a mensagem que ela vai passar? Alguma emoção ela tem que despertar, tá? E nem que seja uma emoção subjetiva. Voltamos novamente ao assunto da subjetividade, né? A fotografia ela é como o quadro da Mona Lisa. Dizem que quando você olha para o quadro da Mona Lisa, caceta, se você está feliz, você enxerga a Mona Lisa feliz. Se você está triste, você enxerga ela triste. Enfim, acho que deu para entender essa questão da subjetividade, né? Vamos lá agora, Luana. Luana perguntou assim, por que tem luz que evidencia a celulite? Bom, a celulite, ela é uma textura, né? Eu já vou até responder a segunda pergunta, que ela é muito parecida com a primeira. A Luana perguntou assim, por que tem luz que evidencia a celulite e se dá para diminuir a olheira e marcas de expressão só com iluminação? Bom, vamos entender então como é que funciona a luz, como é que a luz se comporta na pele. A luz, a pele, quando ela tem lesões, como cravos, espinhas, ou tem algumas características como olheira, né? Os olhos um pouco mais fundos,
e celulites, tudo isso são ondulações, são pequenos buracos que tem na pele, né? Pequenas ondulações ali que vão ter na pele. E quando a gente tem ondulação, pensa, por exemplo, vamos pensar no macro. Quando você olha para uma montanha, por exemplo, sendo iluminada pela luz do sol, pelo pôr do sol ali, né? Um lado da montanha fica com luz, o outro fica escuro. Por que isso acontece? Porque é luz e sombra, é a lei da vida. Então, acaba evidenciando aquela montanha, né? Ela fica até mais bonita. Agora vamos pensar na celulite. A celulite é o contrário, né? Ninguém gosta de celulite, porém o efeito da luz é o mesmo. Então vai ficar uma área muito clara e uma área muito escura. Isso gera o quê? Contraste. Quando a gente tem contraste, evidencia uma característica. A luz lateral ela pode ser para o bem ou para o mal. Por exemplo, uma pessoa que faz musculação, tem o corpinho todo definido ali, você usa uma luz lateral porque vai mostrar bem os gominhos ali do abdômen, vai mostrar bem o bíceps, né? Fica legal. Agora, se você usar essa mesma luz numa pessoa que tem celulite, vai evidenciar a celulite, né? Infelizmente é isso. E aí, como que a gente resolve essa situação? Com luz, tá? Esquece Photoshop. A pergunta da Luana não é sobre pós-produção, e sim sobre iluminação. A gente pode resolver isso daí colocando uma luz mais frontal, porque quando a luz vem frontal, ela preenche os buracos, né? Ela entra ali nas lesões da pele, ela entra aqui debaixo dos olhos, né? Ela entra no buraco da celulite, então não gera tanto contraste, fica mais ou menos ali no mesmo tom, né? E se a luz também estiver mais distante, melhor ainda, tá? Porque a luz de perto ela forma algo que é chamado na fotografia, na física, né, de lei do quadrado inverso, tá? Que ela gera sombras mais marcadas. Quando a luz está mais longe, aí ela marca menos e aí fica algo mais homogêneo ali, né? Só que quando a luz fica mais afastada, ela fica mais fraca também, né? Você vai ter que configurar a tua câmera ali ou seu celular para receber mais luz, né? Aumentar a luminosidade, enfim. E aí vamos para a última pergunta, que é a pergunta da Laís Oliveira. A qualidade da foto depende exclusivamente da câmera? Existem duas questões. Existe a questão técnica e a questão estética. Como eu já falei lá atrás, deixa eu ver se foi nesse vídeo aqui que eu já nem sei mais. Acho que foi do Banin que perguntou. Acho que foi no vídeo anterior, mas enfim. Se eu estiver sendo repetitivo aqui, me desculpem. A questão técnica é assim, o quão a câmera vai trazer de nitidez, quantos megapixels vai ter, né, o tamanho do sensor da câmera, a capacidade do sensor de fazer uma boa captura, a agilidade que a câmera vai ter de dar o foco no lugar certo, né? Então, sim, uma câmera melhor vai te trazer um resultado mais nítido, tecnicamente falando. Agora, em relação da estética, aí a resposta é não. Se você está falando de uma questão estética, da qualidade estética da foto, não depende só da câmera. Volto a contar essa mesma história. Quando eu comecei na fotografia, eu comprei uma D3100 com lente do kit. É uma câmera de entrada, é uma lente que não traz assim um resultado uau, né? E eu fotografei com ela, fotografei clientes com ela, os clientes adoraram as fotografias, acharam bonitas, indicaram, enfim, consegui construir minha carreira com uma câmera de entrada. Mas por quê? Teve muita coisa na fotografia que me marcou bastante, principalmente o Tião. Sebastião Salgado, para nós íntimos é Tião. Brincando. Eu conheci ele, pessoalmente. Tem um livro autografado dele. Chupa. O Tião, ele foi minha primeira referência na fotografia, apesar de hoje eu não fazer nada sequer parecido com o que o Tião faz. Mas ele me ensinou muita coisa.
quando eu comecei a assistir as primeiras entrevistas com o Salgado, que eu vi o ser humano que ele é, né? E as frases dele me marcaram bastante, e uma delas é uma até que eu já falei em um vídeo, que eu gravei há pouco tempo. Você precisa entender a dignidade daquilo que você está fotografando, né? Puta, isso marcou, é um mantra que mentalmente eu repito todos os dias. Preciso entender a dignidade daquilo que eu estou fotografando. E aí depois veio Peter Lindbergh, também outro cara que eu me inspirei bastante, eu fiquei super triste, inclusive, quando ele morreu. Eu nunca fiquei triste pela morte de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, né? Mas ele foi o primeiro. O Peter Lindbergh, você vê os vídeos de making off dele, o quanto ele se conecta com a pessoa que ele está fotografando é um negócio incrível. Então ele abraça durante o ensaio, ele agradece, ele é de uma gentileza ímpar com as pessoas, até com modelos, né? A gente sabe que a modelo está lá sendo paga, né? Ela está lá por obrigação, né? Então, mas ainda assim, ele tem essa coisa de humanizar. Não é porque a pessoa está lá por obrigação que você vai tratar a pessoa, né, como só trabalho, né? É um humano que está lá. Então, eu aprendi muito em relação a isso. E respondendo a sua pergunta, eu procuro trazer esse lado humano para a fotografia. Então, quando você consegue fazer com que a pessoa que você está fotografando te entregue a mensagem que você quer passar, aí sim eu considero uma fotografia de qualidade. E não importa o que você utilizou para fotografar, se foi uma câmera de entrada, se foi uma lente bosta, se foi o celular. O celular é uma das piores coisas que tem para fotografar, tá? Não cai nessa de que celular faz foto profissional, meu ovo que faz. Ou se foi com uma full frame, enfim, não importa. O importante é que você puxou a expressão que você queria, fez a foto e a foto passa uma mensagem. Também falando novamente desse vídeo que eu gravei faz pouco tempo, tá aqui no card, teve uma foto que eu fiz de celular da Ayla e olha que a Ayla ela é meio exigentezinha, né, com foto, assim, ela não é de gostar logo de primeira, não. E eu mostrei pra ela essa foto que eu fiz no celular e ela adorou, postou e tal. E realmente ficou uma foto muito bonita, né? Se você ampliar a foto para ver detalhes, você vai ver que ela é pixelada, que ela não tem profundidade de bits nenhuma, né? Não tem detalhes no cabelo, nem nada. Mas você olha a foto como um todo, a foto tá maravilhosa ali. Porque foi uma foto que ela estava distraída, eu peguei o celular e fotografei. Foram todas as perguntas, essas perguntas foram da caixinha lá do Instagram. O próximo eu não sei se eu vou botar no Instagram, se eu vou colocar na comunidade aqui do YouTube, mas segue nos dois. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para as notificações, fique atento à nossa comunidade ali, vira e mexe, coloca coisa lá também. Segue a gente no nosso Instagram. Compartilhe esse conhecimento com mais pessoas, deixe seu comentário aqui embaixo, você acha que tem que ter mais vídeos como esse, teve coisas que eu falei aqui que você quer complementar, ou teve dúvidas que não foram esclarecidas, coloca tudo aqui nos comentários, que no próximo vídeo a gente conversa mais sobre isso. Conversa, né? Babaquice falar isso, é um monólogo, né? Conversa porque vocês escrevem e eu respondo, né? Mas, enfim. Deixe seu like aqui embaixo, se você não gostou também fica à vontade para deixar o seu dislike. Desejo um abraço a todos vocês, prosperidade em vossas vidas e nunca deixe de fotografar.